Fala pessoal, tudo bem? Agora eu venho aqui contar para vocês quais foram as 5 coisas que essa quarentena me ensinou. Vambora? Antes de tudo, não esqueça de deixar seu like aqui no vídeo e quem não é inscrito, se inscreva porque assim você consegue ser notificado quando temos vídeo novo no canal. Vambora! Vamos lá! Primeira coisa que eu aprendi nessa quarentena: nunca dependa de apenas uma fonte de renda. Por que eu falo isso? Você imagina as pessoas que hoje ficaram presas a uma fonte de renda muitas vezes autônoma. Vou contar o meu caso, que eu sou educador físico de formação e também atuo como personal trainer. As academias foram muito afetadas com o fechamento aí do comércio e as academias ainda não voltaram na sua totalidade e muitos alunos também não quiseram voltar. Quem trabalha com idoso principalmente nem sabe quando vai voltar. Então os personagens hoje estão sofrendo e os que viviam integralmente dessa fonte de renda perderam completamente sua renda e não tem garantia, não tem ajuda do governo. Quer dizer, na verdade pode fazer até a solicitação do auxílio por ser autônomo, mas muitas vezes pela faixa de renda não consegue, porque no ano anterior recebeu mais e nesse ano também possivelmente vai receber mais, só que ficou sem esse rendimento durante esse período. A segunda coisa, empreender é fundamental. Pense você, que eu citei o caso dos personagens na primeira lição, na segunda sobre empreendimento. Você pensa essas pessoas que ficaram em casa sem fonte de renda, elas tiveram que aprender a empreender na marra. E por que eu falo na marra? Você imagina que uma pessoa que depende 100% de uma renda autônoma, não sabendo empreender, tiveram que aprender a usar redes sociais, tiveram que aprender a botar vídeo no YouTube, aprender pelo YouTube, assistir pelo YouTube. Então foi uma sequência de mudança em vários níveis de empreendedorismo da população. Então eu acredito que essa foi a segunda maior lição que eu aprendi nessa quarentena. A terceira maior lição que eu aprendi nessa quarentena foi que tecnologia é fundamental, precisamos dela, temos que nos capacitar para aprender um pouco mais sobre tecnologia, usar e saber que ela está aqui para nos ajudar. Vou dar até um padrão relacionado a essa questão de tecnologia. A Nasdaq, que é a bolsa da tecnologia americana, ela bateu recordes na pandemia. Mas falar, por que ela bateu recorde? É porque tem Microsoft, tem Facebook, tem a Tesla? Não. Eles viram que o mundo depende de tecnologias. Tecnologias foram muito usadas na quarentena. Quem não usou? Amazon, Netflix, Facebook, YouTube, até os outros recursos que a tecnologia pode oferecer, como os aplicativos de comida, iFood, Uber Eats. Então foram fundamentais nesse período, por isso que tiveram um boom durante a quarentena. Então a quarentena ajudou muito as empresas de tecnologia. Se não houvesse o confinamento, pode ter certeza que o YouTube ia cair seu faturamento muito em relação ao período da Covid, onde eles estão lucrando demais, e assim como outros aplicativos. A gente vê aí a própria Tesla, que é a empresa do chefão aí, Elon Musk. Então tá batendo recordes e recordes. Ele mesmo já subiu 4 posições no ranking da Forbes dos mais ricos do mundo. Então por conta da corrida espacial, por conta da Tesla, que são os veículos elétricos. Então teve as ações infladas por conta da pandemia. Então a pandemia fez com que essas empresas fossem muito mais utilizadas estando em casa. Você sabe que você mesmo está acessando esse canal porque você está tendo muito mais acesso ao YouTube durante o período de confinamento. O quarto ensinamento é o seguinte: tenha uma reserva de emergência e saiba lidar com o seu dinheiro. Se você não tiver uma reserva de emergência para situações como essas, fica realmente complicado. Tem um autor que eu gosto muito que chama Nassim Taleb. Ele escreveu os livros como Antifrágil, A Lógica do Cisne Negro, e ele explica casualidades que acontecem na história, que eles chamam de cisnes negros. Então a gente está passando por um. E ele sempre pontua: tenha reserva de emergência, saiba lidar com o seu dinheiro, que uma hora o mercado vem e te toma, que foi o que aconteceu, um monte de gente perdeu renda, inclusive nós. Só que você tem que se preparar para isso.
Então você se prepara, saiba lidar com o seu dinheiro, aplique seu dinheiro, eduque financeiramente. Hoje tem vários canais aí no YouTube que você consegue se educar financeiramente. E com isso você não passa o perrengue de ter um problema como esse, onde se perde muita renda e faz com que você realmente fique sem dinheiro. E vamos lá, a quinta e última é o seguinte: conheça as pessoas, porque as pessoas elas mostram as caras quando elas estão nervosas. Ninguém é tão bonzinho assim quando tá ali na homeostase e tal. A gente só conhece as pessoas quando estão nervosas. Então o meu quinto aprendizado foi o seguinte: conheça as pessoas somente quando elas estão nervosas. Ali você vê a realidade e ali a gente consegue ver realmente como a pessoa é na sua real totalidade ali dos seus fundamentos e princípios individuais. Por que eu falo isso? Cara, eu vi gente demais recriminando muitas coisas. Por exemplo, quando eu saía na rua, eu vi o pessoal xingando o idoso, falando: ah, você vai morrer por Covid, porque isso, porque aquilo e tal. Cara, ninguém parou para ouvir. Se o idoso tá sozinho, não tem nenhum parente, ele que tem que comprar os medicamentos, ele tem que fazer compra, não tinha ninguém para ajudar. Pô, os caras recriminando. Então nesse ponto é que a gente vê que as pessoas realmente estão... a gente só conhece quando elas estão nervosas. Outra situação é que muita gente recriminou aí, isolamento social e tal, sou altamente contra, vocês são irresponsáveis, estão fazendo coisas que não pode. Cara, e essas mesmas pessoas hoje, que teoricamente a pandemia não parou, mas você vê hoje essas pessoas abraçando, essas pessoas convivendo, que viram que o segredo é muitas vezes você ter mais cuidado e não ser extremamente tapado igual eles estavam, dentro de casa, um quarto fechado e não sair nunca. Essa não é a realidade do brasileiro. O brasileiro não consegue conviver dessa forma por um princípio básico. Todo mundo tem que correr atrás do seu. Não é igual na Suécia, Noruega, onde você pode ficar em casa 3 meses, que isso vai te ajudar. E com isso, pessoal, eu termino o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like e ative o sininho das notificações para você ficar por dentro de todos os meus lançamentos de vídeo. Valeu!